garoto está com problema de fimose, ninguém toma conhecimento. Ele tem a primeira aventura dele sexual aí, acaba pegando uma DST aí da vida, né? E ele não sabe se defender direito, fica sem informação. Já as mulheres não, as mulheres da mãe acompanham elas passo a passo, né? É o que não acontece com o homem, né? O pai não, parece que não se interessa, não está nem aí, né? Já começa conversando então com o doutor Sérgio. É isso mesmo? Ainda tem muito essa diferença, Sérgio? Eu acho que existem várias realidades, né? Eu trabalho no serviço público, em áreas afastadas da região mais central, né? Apesar de haver assim, a gente perceber uma certa mudança, dependendo da camada da população que procura o serviço, a gente percebe uma certa resistência, sim. Mas é uma coisa meio cultural mesmo? As mulheres já têm tradicionalmente esse cuidado maior? Eu acredito que sim. Mas é como a gente estava conversando há pouco, né? Acaba se criando uma relação muito paradoxal. Apesar de ser sempre a mulher que acaba, pelo menos na maioria das vezes, que acaba levando o homem à assistência, né, seja em saúde mental, seja em saúde de uma maneira geral, a gente percebe uma certa maternagem, um lugar meio maternal, né? Então, assim, tem toda uma afirmação de uma certa virilidade, de uma certa posição masculina, assim, reproduzida, né? Assim, já há tempos, mas, paradoxalmente, devido a esse lugar que a mulher acaba ocupando em relação ao homem, acaba sendo um lugar, assim, no mínimo... De mãe, de cuidar. Exatamente. Traduzindo, o homem tem que aprender no médico sem precisar da mulher lá atrás, claro, levando. É isso que está se tentando fazer com essa campanha do Ministério da Saúde? Na verdade, está tentando se angariar esses pacientes que têm resistência para aparecer, né, no nosso consultório no dia a dia. E com isso vem essa campanha de saúde do homem, né? Você vê que a mulher não tem dificuldade de procurar assistência da saúde, mas regular, o homem tem... Independente de ter doença, né? Independente de ter doença. Na verdade, a questão é ir acompanhando a saúde. A ideia é você acompanhar esse paciente para que se faça a prevenção das doenças. Ou que, caso tenha uma doença mais grave, que seja feita a detecção precoce. Então vamos detalhar isso melhor um pouquinho para quem está assistindo a gente. Que médico um homem tem que procurar primeiro, a partir de que idade? Bom, se ele tem alguma doença associada, digo, se o paciente é diabético, já tem alguma hipertensão, é bom que ele procure já o cardiologista com 30 anos de idade. Se ele não tem doença nenhuma, nenhum parente que tenha tido um infarto do miocárdio ou alguma outra doença associada, ele pode procurar aos 35 anos. A idade é baixa, não é tão alta assim. Às vezes as pessoas pensam, mas eu estou bem, é só a partir dos 50 anos que eu tenho que procurar assistência. Não, a partir dos 35 anos, independente de você ter sintoma. O paciente assintomático de 35 anos tem que procurar assistência médica. Procura quem? Um cardiologista? O cardiologista inicialmente. E quando ele faz 40 anos de idade, ele tem que procurar o urologista para poder fazer a prevenção da doença prostática. Agora, esse exame de próstata tem o exame de sangue e tem o exame de toque, que é o exame, às vezes, que os homens têm uma certa resistência. Tem que ser os dois sempre? Tem que ser sempre os dois, sempre associados. Não adianta você fazer apenas o exame de sangue, que todo mundo acha que está bem, mas a gente sabe que um grande número de pacientes que tenha câncer de próstata vai ter o toque, na verdade, alterado, e o exame de sangue normal. Então, você sempre associa os dois exames para você ter maior taxa de detecção. E, Sérgio, ainda é comum encontrar uma resistência dos homens a esse exame de toque, apesar de tantas campanhas já esclarecendo a importância. A gente acabou de ver o depoimento de um senhor que, quando foi fazer o exame, tarde, empurrado pela mulher, descobriu que tinha uma alteração. Talvez se não tivesse feito o exame, podia ser tarde demais, né? Até esse nome, né? Quer dizer, a função erétil. O próprio nome já preconizasse um estado ideal, né? Uma determinada tipo de performance, né? Uma determinada visão cristalizada sobre a sexualidade. Quer dizer, é uma resistência ali para não parecer que tem problema nessa área. É isso. Bom, agora a gente vai ver agora que uma pesquisa do governo federal indica que as doenças ligadas à modernidade são as principais causas de mortes entre os homens no Brasil. A correria do dia a dia, o sedentarismo e a alimentação ruim podem representar os primeiros passos para um problema circulatório mais sério. Os repórteres Ronan Tardim e Júnior Marins foram às ruas de Campos e constataram que por lá muitos homens também fogem dos médicos. Dizem que homem não chora, não passa mal e não vai ao médico.
Muito tempo, uns 2 anos. Nunca a gente pensa que tá doente, né, meu? Quando a doença vem, já era. Ah, e tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Eu não sente nada, não tem como ir lá, falar o que lá? Não tem nada pra me dizer, né? A falta de tempo, eu acho, cara. O mundo sofreu grandes transformações nos últimos anos. A tecnologia invadiu a vida das pessoas e trouxe benefícios e riscos. As doenças da modernidade, como o derrame ou infarto, são as que mais matam no Brasil. Em 2005, quase 284 mil pessoas perderam a vida por problemas do aparelho circulatório, o que significa 32% das mortes registradas. Comer alimentos com excesso de gordura, açúcar e sal, fumar e consumir abusivamente bebidas alcoólicas potencializam o risco de uma pessoa ter um quadro de doença circulatória. Outro grande inimigo da saúde é o sedentarismo. Para evitar as doenças da modernidade, a mudança de hábitos pode ser um bom remédio. E o Ministério da Saúde recomenda parar de fumar, consumir alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, praticar uma atividade física e fazer uma consulta médica regularmente. Mas nem tudo é motivo de preocupação. Segundo este especialista, ainda existe esperança. Mas isso depende da força de vontade de cada um de nós. Nós não podemos estar envolvidos, né, com o que a modernidade nos traz, né, sem a gente também escolher o que é bom para a gente. Eu acho que atividade física, lazer, sair com seus filhos, né, largar um pouquinho o carro em casa, vai comprar um pão na padaria, tudo depende de você. Da maneira como você vê a vida e como você vive a vida. E Sérgio, como é que a pessoa consegue se alavancar para ter disposição e entrar nesse ritmo de vida mais saudável? Essa fala desse médico, né, ela é perfeita. Porque, assim, por mais que se façam campanhas, aliás, a gente vive numa sociedade que é muito prescritora, né? Faça isso, faça aquilo, né? E tudo bem, perfeito. Agora, um ponto principal é que relação que você vai constituir com isso. Eu vou dar um exemplo rápido. Por exemplo, um publicitário, um homem que trabalha numa agência de publicidade, que sofre uma série de pressões, um ambiente competitivo, autoexigência em relação ao seu trabalho, resolve fazer musculação para poder esparecer. Né? No caso, estou puxando a brasa para a saúde mental. Né? Chega lá, começa a malhar, daqui a pouco precisa aumentar mais o peso, não se conforma mais com aquele corpo, começa a competir consigo mesmo, começa a tomar anabolizante. Já vira um segundo emprego, né, praticamente. Exatamente. Então, se ele não se posiciona em relação a si mesmo, né, do que ele espera da vida, do que é bom para ele, algo que apontaria para uma saúde, para um bem-estar, acaba reproduzindo a mesma maneira de operar, de estar no mundo. Ou seja, aquela mesma neurose, né? Claro. Agora, doutor Alexandre, quando a gente fala em sair do sedentarismo, isso quer dizer exatamente o quê? É o quê? Meia hora por dia? 3 vezes por semana? Como é que é? O recomendado que você faça pelo menos meia hora, né, de exercício físico regular, que a gente diz. Você vai caminhar, mas também não é caminhar devagar. E às vezes eu vejo alguns idosos caminhando, passeando. Tem que caminhar no ritmo bom. Fazendo exercício, não é? Tem que sentir um certo esforço ali. Sentir um certo esforço, fazer pelo menos meia hora, 3 vezes por semana. E hábito alimentar é importante lembrar. A gente sabe, por exemplo, que ingesta aumentada de gordura animal, consumo excessivo de cálcio e também gordura trans, né, que a gente tem muito cuidado com isso, vai gerar também um aumento de risco para câncer de próstata. É uma coisa assim, não é só a parte cardiovascular. Você vê que quem come bastante legumes, verduras, ingere bastante fibra na sua dieta e consegue manter um hábito regular, tem uma quantidade assim, tem menos chance, né, de ter câncer de próstata. Ou outros tipos de doenças cardiovasculares. Agora, outras a gente sempre fala que antes de começar qualquer atividade física, tem que procurar um médico para ver se está tudo ok. No caso da caminhada, que é uma coisa mais simples, que exige menor esforço, quem é que pode fazer sem precisar dessa consulta inicial? Tem isso? Olha, a princípio, paciente que consiga caminhar dentro de sua residência sem sentir dor no peito, falta de ar, ele pode fazer uma caminhada moderada. Mas é sempre bom, como a gente já recomenda, mesmo o paciente assintomático, com 35 anos, a gente já recomenda ir para o cardiologista, então por que não ir, né? Você, às vezes, numa consulta dessa de rotina, eu já vi colegas cardiologistas comentando, paciente jovem
e que tinha doença valvar cardíaca, doença coronariana, e que pegou precocemente. E ele, o paciente que teria uma complicação até perda da sua vida, conseguiu sanar esses problemas numa consulta simples do cardiologista. Que se pega no começo é muito mais fácil de resolver, né? Bom, a gente vai continuar conversando daqui a pouquinho. Depois do intervalo, você vai ver ainda aqui no Globo Comunidade que os homens também sofrem com problemas mais comuns em mulheres, como o câncer de mama e as varizes. Já, já. Globo Comunidade está de volta. Nosso assunto hoje é saúde do homem. A gente vai ver agora uma reportagem da Kênia Pinheiro, de Volta Redonda, que mostra os cuidados que os homens devem ter com doenças que muita gente pensa que são exclusivas das mulheres. Se faltam cuidados com doenças mais comuns, imagine aquelas que muitos nem sabem que podem contrair, como o câncer de mama. Essa para mim é novidade. Sinceramente, câncer de mama masculino é novidade. Eu não sabia, não. A doença afeta principalmente as mulheres, mas não pode ser ignorada pelo sexo masculino, porque o diagnóstico tardio reduz as chances de sobrevivência do paciente em até 50%. Outro problema que também atinge os homens são as varizes, que se caracterizam pela dilatação de veias. O tratamento não difere pelo fato de ser mulher ou um homem. Ele pode submeter à aplicação por laser ou por agulha, o uso da meia elástica, o uso de medicamentos. O tratamento é absolutamente comum. É melhor do que ele chegar aqui com uma varize grossa, que vai precisar de cirurgia, que ele tem uma complicação tipo uma flebite, ou que já está até com uma úlcera na perna. O trabalho em pé durante boa parte do dia, associado a outras atividades, fez com que José Walter passasse por uma cirurgia. No decorrer do tempo, eu percebi que eu estava com as pernas pesadas. Eu atribuí isso até ao meu cansaço físico devido ao meu esforço físico de esporte, de correr, de jogar bola, no meu trabalho. Mas eu resolvi procurar um médico. Eu falei, poxa, ninguém sabe melhor do que o médico para saber o que eu tenho. Através de exames, o doutor chegou na conclusão que precisava de uma cirurgia, foi feita. E tranquilo, não tem problema algum não. As cicatrizes nas pernas são a prova de que com saúde não se brinca. Qualquer problema que você tenha, ninguém mais capacitado para estar dizendo sobre a sua saúde do que o médico. É verdade. Agora, com que frequência essas doenças mais comuns em mulheres atacam os homens também? É muito pouco frequente, né? Mas o homem tem que ficar atento a qualquer sinal de caroço na mama, né, na palpação. Aumento, né, desse dor associada, pode ficar vermelha essa região, e aí vale a pena procurar serviço de saúde para poder fazer a investigação. E varizes sempre precisa procurar o médico? Varizes sempre precisa procurar, principalmente se tiver alguns sinais que a gente chama de insuficiência venosa mais graves, que é aquela pele um pouco mais escurecida e, em alguns casos até mais graves, começa a surgir úlceras na perna desse paciente. Isso nem é tão incomum assim, né? Tem muitos homens que têm. Não é incomum, não. É bastante comum e principalmente quem trabalha em pé o dia inteiro. É recomendado, então, fazer logo a prevenção e buscar, né, o atendimento. Sempre batendo na mesma tecla, né? Buscar o atendimento o mais precoce possível, quanto antes melhor. Agora, aí, num caso como esse, é que os homens devem resistir mesmo, né, Sérgio, a procurar algum atendimento. Como que se convence um homem a encarar um tratamento de saúde? Eu acho que assim, primeiro, como a gente falou anteriormente, depende realmente de um posicionamento dele, né? Mas, assim, acho que há estratégias, né? Como a gente estava falando anteriormente também, né? Um caso que uma esposa trouxe o marido, era questões ligadas ao álcool, né? E aí eles estavam muito no contraponto, ela dizendo que ele deveria se tratar, ele dizendo que não, né? E os dois ali discutindo na minha frente. Aí eu falei, bom, perguntei para ele, você quer se tratar? Ele falou, não. Então, tá bem, boa sorte. Aí ele, né, titubeou, ou seja... Quando viu que não tinha uma babá ali, exatamente, abriu assim, uns passos de convocação, como é que ele se posiciona. Né? Aí, acho que... Aliás, eu acho que as mulheres, elas têm recursos, você pode falar melhor sobre isso. Dá dicas. Exatamente, como é que há vários artifícios que possam ajudar o homem. Doutor Alexandre, tem muito homem que ainda chega no consultório empurrado pela mulher, né? Bastante. Eu estava até contando há pouco um caso recente, justamente que a esposa, pau da vida, puxando a orelha do marido, senta aí e vai atender agora. Ele, mas... Eu não tenho nada, doutor. Ele tem sim, nunca quer fazer o exame. Ela que levou ele
chicotada, leva na marra. Né? Leva, mas que bom que estão levando, é isso que a gente quer mesmo, que tem essa consciência. É verdade, que seja de um jeito ou de outro, mas que vá. Agora, Sérgio, como é que se faz hoje para tentar educar os meninos hoje a se cuidarem mais, a não precisar tanto de ter alguém ali em cima para levar? Olha, hoje em dia eu acho que existem muito mais recursos, né? Quer dizer, a própria internet, esse volume de informação que se tem acesso, né? Assim, os meninos hoje em dia, eles, assim, por exemplo, em relação a mim, eles mexem com aquilo como se fosse um quintal de casa, né? E a gente ainda fica catando milho. Então, assim, eu acho que hoje, assim, a gente vê essa mudança de mentalidade. Eu acredito, agora, as campanhas como essas, acho que elas vão, assim, otimizar ainda mais esse recurso, né? E programas como esse também, né? Que bom, é a nossa intenção. A gente, então, agora, para completar isso, vai repetir alguns conselhos dos nossos convidados e também das reportagens que a gente exibiu aqui durante o programa, para que os homens tenham uma vida mais saudável. Então, preste atenção. A partir dos 18 anos, o homem deve procurar o urologista. A prática de esportes é essencial para a saúde física e mental. Entre os 20 e 30 anos, os homens devem ficar atentos às doenças sexualmente transmissíveis. Nesta fase, a incidência de DSTs é grande. A visita ao urologista deve ser feita regularmente. A partir dos 30 anos, é bom evitar o consumo de carne vermelha. A ingestão de legumes vermelhos e brancos ajuda na prevenção ao câncer de próstata. Aos 40 anos, os homens devem fazer check-up anualmente. O exame da próstata é indicado para quem tem histórico da doença na família. A partir dos 45 anos, todos os homens devem realizar o exame de próstata regularmente e fazer atividade física. Aos 50 anos, é preciso redobrar os cuidados com a alimentação. Eliminar gorduras e ingerir alimentos integrais ajudam a melhorar a circulação, a proteger o coração e a evitar a pressão alta. Vamos só detalhar mais algumas dessas coisas aí. Evitar carne vermelha quer dizer o quê? É uma vez por semana pode? Uma porção diária pode. A porção diária a gente classifica 200 gramas. É um bifinho muito pequeno, bifinho, né? Não tem pra problema. Homem, né, que gosta daquele bifão. É evitar realmente excesso, aquilo que eu estava conversando há pouco. É carne vermelha, gordura animal, excesso de cálcio. Tudo isso daí vai contribuir para doenças cardiovasculares e prostáticas. Mas aí a pessoa, por exemplo, não come carne a semana toda e deixa tudo pro final de semana para ir naquele churrascão, pode? Também não. Tem que ser equilibrado, sempre equilibrado. Então a dieta ideal é a dieta equilibrada, que tenha fibra, que tenha alimentos integrais, frutas, legumes, verduras e sempre associado a um hábito de vida adequado, fazendo exercício físico. Mas de vez em quando tem que poder fazer uma extravagância também, né? Sim, senão todos são humanos. Claro que é possível. Mas tudo dentro de uma regra. Agora, doutor Alexandre, a gente bateu muito na tecla de que os homens têm que procurar um médico, tem que ir no urologista, tem que ir no cardiologista a partir de determinada idade, que a gente mostrou ali. Isso. Agora, há isso disponível na rede pública, com esse programa agora de saúde do homem? O que tem de diferente para atender o homem que for procurar o atendimento na rede pública? Agora está funcionando, o Ministério da Saúde disponibilizou, desde 2008, que eles vêm trabalhando na saúde do homem. E esse ano entrou o projeto de saúde do homem, que faz a rede integrada de saúde. São todos os hospitais federais agora estão integrados numa rede única. E com isso tem um tripé básico que a gente está se balizando para poder fazer o que vai ser feito de proposta, que são de acordo com as doenças mais frequentes. Então, um primeiro tripé são doenças prostáticas, câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, que nós chamamos, que é o aumento da próstata com a idade. Ok. Né? Pacientes que tenham disfunções eréteis, né, parte do problema de ereção, tem necessidade de reposição hormonal, está sendo posto também à disposição. E em terceiro, quem quer fazer planejamento familiar, o governo também está aumentando o número de cirurgias também para fazer essa vasectomia. Agora, a porta de entrada para isso é o posto de saúde municipal ou vai direto na rede federal? Não, a entrada continua sendo o posto de saúde, porque no SUS a integração sempre é dessa forma. O posto de saúde encaminha para o especialista que está no nível acima. E aí a gente espera que com isso, já está começando, na verdade, o projeto já começou. Nós tivemos um aumento, está sendo feito atualmente, um aumento de cirurgias prostáticas, que é um verdadeiro mutirão que todos os hospitais da rede federal estão encampando, para poder diminuir a fila. Nós temos filas muito grandes de pacientes com essa necessidade. Lá no Hospital de Ipanema, por exemplo, na qual eu faço parte, nós tínhamos uma fila de mais de 150 pacientes aguardando cirurgia. Nossa, vamos esperar agora que isso, então,
Acaba essa fila, né? Exatamente. Agora, para a gente encerrar, Sérgio, para a saúde mental do homem, o que você acha que é o principal, o maior desafio ainda hoje? Assim, acho que existem vários, né? Algo que seria mais específico, né, e que eu tenho me debruçado mais, é sobre a questão mesmo de álcool e drogas, né? E acho que ainda carece de algumas ações, né, que devido a isso que a gente tem falado, né, existe um certo glamour no beber, né, vamos tomar um chopp com os amigos, né, tudo bem, mas esse momento em que vira um problema de saúde pública, isso tem que ser mais evidenciado. Então, o desafio para o homem é encontrar outras fontes de prazer de estar junto. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu agradeço. Nosso programa de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a presença aqui no estúdio, mais uma vez, do urologista Alexandre Miranda e do psicanalista Sérgio Costa. Para você de casa também, muito obrigada. Na semana que vem, a gente vai falar de vestibular, dos exames do Enem, agora no começo de outubro, e de monografias, aqueles trabalhos de conclusão de curso na universidade que todo mundo aqui já teve que fazer, né? Você pode participar mandando sugestões ou fazendo perguntas no site do Globo Comunidade, g1.com.br/Globo Comunidade. Um bom domingo e até semana que vem. Globo Comunidade.